Olá, meninas, tudo bom? Hoje é domingo, 30 de setembro de 2018. Hoje nós estamos no nosso sétimo dia do propósito Caminhada de Oração 3. E o tema de hoje é o poder do jejum e da oração. Vamos para o capítulo 4. Nós estávamos ontem no capítulo 4, versículo 16 é o tema de hoje, tá bom? Vamos ler o capítulo 4, versículo 16. Quando Esther compreende a, a seriedade do chamado dela, a seriedade do propósito que estava diante dela, a única coisa que ela entende que ela precisa fazer é buscar a face do Senhor. E ela disse ali: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susa e jejuai por mim, não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois eu irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Eu amo esse tema de jejum. É um tema muito longo. Eu espero que eu consiga passar tudo hoje. E eu quero começar a falar dos benefícios do jejum, para que o jejum, por que jejuar, quando jejuar. E Deus vai nos ensinar, irmãs, a estar nos consagrando ao Senhor. E, em primeiro lugar, o jejum, ele é um momento de consagração. Ele é um momento de separação. Eu quero, com esse estudo de hoje, eu sei que talvez muitas vão ficar um pouco até entristecida, porque eu quero desmistificar o que a gente aprendeu a vida inteira, o que a igreja às vezes passou para a gente a vida inteira, porque Deus quer nos levar a novos níveis. Então eu quero desmistificar, em primeiro lugar, que jejum não é barganha com Deus. Jejum não é barganha com Deus. As pessoas aprenderam, 90% das pessoas aprenderam, eu já pensei assim, que jejum era para Deus fazer alguma coisa por mim. É uma barganha. Eu vou fazer um sacrifício e Deus vai fazer algo. E essa não é a verdade dos fatos. A verdade é que jejum é um momento de consagração. Em primeiro lugar, você vai estar se dedicando ao Senhor. E como você vai se dedicar, você vai estar colocando o seu corpo, oferecendo ele como sacrifício vivo, de aroma suave ou agradável a Deus, como está ali em Romanos 12, que fala: rogo-vos, pois, irmãos, que oferecei os vossos corpos como sacrifício vivo. Então, nós estamos nos oferecendo, nós estamos nos consagrando. Mas uma consagração, ela tem que ser aceita. Não é porque você ficou sem comer umas horinhas que Deus aceitou e vai fazer o que a gente quer. Não é assim que funciona, né? Então, em primeiro lugar, irmãs, o jejum é um momento de consagração. É um momento que você entende que existe um Deus acima, nos céus e na terra, acima de nós, e que nós precisamos consagrar Ele. O jejum, ele não é barganha, não é eu faço e o Senhor vai fazer. Nós não mandamos em Deus, né? A terceira coisa é que o jejum, ele é para mostrar uma estratégia. Ele não é assim: eu estou num problema e eu vou jejuar e Deus vai resolver esse problema com um passe de mágica. Não. O jejum, se você ler a Bíblia de capa a capa, eu nunca encontrei que fosse assim: jejuei e resolveu. É estratégia. Jejum vai vir para te mostrar algumas coisas, ele vai vir para te mostrar coisas que está precisando ser ali resolvida. Ele vai te mostrar o que que você pode fazer naquela situação, porque a gente acha é muito fácil, né? Ah, eu vou ficar algumas horinhas sem comer e Deus vai resolver aquele problema. Aquele problema que às vezes nós procuramos, aquele problema que às vezes nós causamos, aquele problema que às vezes a nossa desobediência buscou aquele problema e Deus vai vir como um passe de mágica. Então, irmãs, hoje o Senhor quer nos levar a um nível maior de propósito de jejum e oração. Esté estava num momento de dificuldade, aonde ela entendeu
que o povo dela podia ser completamente destruído se ela não fizesse alguma coisa. E a única coisa que ela entendeu que ela poderia fazer, mesmo ela sendo rainha, ela entendeu: eu preciso jejuar, orar, preciso que os irmãos orem por mim, para que o Senhor fale comigo o que eu preciso fazer. E foi isso que Deus fez, né? Ele deu estratégia para ela, porque ela precisava fazer algo que estava até contra a lei, não estava a favor dela, porque ninguém podia entrar na presença do rei sem ter sido convidado, porque poderia ser morto, não importasse quem fosse, né? Era uma lei. E ela falou: eu vou jejuar, vou orar, vou ver o que Deus quer, depois eu vou entrar na presença do rei para interceder pelo povo. Que mais para frente depois a gente vai ver como foi a estratégia, tá? Mas no momento eu quero frisar bastante. Jejum é para trazer estratégia, é para trazer resposta, sim, ao que nós estamos clamando, mas desmistificar, Deus quer desmistificar isso da nossa cabeça, irmãs. Nós precisamos crescer, nós precisamos amadurecer. Tem jejum que você vai fazer, não é só por problema. Jesus, quando jejuou, o Filho de Deus, em Mateus 4, versículo 1 e 12, quando começa o ministério dele, a Bíblia diz que Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito Santo e ele ali jejuou 40 dias e 40 noites. E o que Jesus, o Filho de Deus, estava fazendo? Ele tinha todo o poder nos céus e na terra. Ele estava se consagrando em carne. A nossa carne precisa ser consagrada ao Senhor. A nossa carne, irmã, ela já nasceu é, com a sentença do pecado. Nós já nascemos com tendência a pecar, nós já nascemos gostando, a nossa carne gosta das coisas pecaminosas, a nossa carne gosta da preguiça, da desobediência, da rebelião, do egoísmo. Isso é da nossa carne. Por isso nós precisamos estar consagrando, para que quando nós consagrarmos, nós matamos essas vontades da nossa carne. E aí o Espírito Santo tem liberdade de falar conosco. Aí nós temos clareza mental para entender o que o Espírito Santo está falando conosco. Então, quando a gente olha na Bíblia, você não vê isso. Ah, eu estou com esse problema, vou jejuar e Deus resolveu. Você vê estratégias, né? Vamos ver ali em segunda, eu não vou ler tudo, mas está ali em Segunda Crônicas. Eu vou contar para vocês a história de Segunda Crônicas, quando Josafá, vou pegar só uma história, mas toda a história dos homens da Bíblia que jejuaram, você vai ver Deus dando estratégia. Né? Eles estão ali passando por uma dificuldade e eles se desesperam: Senhor, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? E eles jejuam, e eles consagram, e eles oram até que Deus vem com uma estratégia. Então, irmãs, aprendam isso, aprenda a buscar de Deus estratégia, sabe? Busque mais fundo o propósito do jejum e da oração. Então, vamos lá. A vitória de Josafá sobre Amon, tá, Segunda Crônicas, capítulo 20. Não vou ler tudo, só alguns pontinhos para que vocês entendam. Então, Josafá, no versículo 3, ele teve medo, porque vinha contra ele uma grande multidão. E ele pôs-se a buscar o Senhor e apregoou um jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor, e ali eles oraram e buscaram socorro ao Senhor. Eles jejuaram, aí quando chegou aqui no versículo 17, o Senhor envia uma resposta para ele. E ele fala, no versículo 15, fala: E tu, ó rei Josafá, ao que vos disse o Senhor, não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. E no versículo 17, Deus fala com Josafá: Neste encontro não tereis que pelejar. Tomai posição, ficai parado e vede o livramento que o Senhor vos dá. Não temais nem vos assusteis. Amanhã sai-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. E aí, quando Josafá entendeu, Deus ouviu o nosso clamor, Deus ouviu a nossa oração, Deus falou com Josafá: agora vocês vão para a guerra. Aí ele fala, o Josafá tem um entendimento da estratégia. E ele fala, no versículo 20: Pela manhã cedo se levantaram, saíram ao deserto, pôs-se Josafá de pé e disse: Ouve, ó Judá, moradores de Jerusalém, credes no Senhor vosso Deus e estareis seguro. Credes nos seus profetas e prosperarei. Aconselhou todo o povo que
colocasse os cantores com vestidos sagrados, marchando à frente do exército, e que louvassem ao Senhor, dizendo: Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quando chegou ali, tendo Judá chegado, no versículo 24, tendo Judá chegado ao alto, quando ele olha para o deserto, ele procurou ver a grande multidão que vinha contra eles, só que ali já estavam todos mortos. E Josafá e o povo desce somente para pegar os despojos. Despojos eram tudo aquilo que os inimigos ali tinham, né? As coisas de prata, de ouro, tudo, porque eles já estavam mortos. O Senhor fez um grande reboliço e matou todo o exército ali antes, quando eles chegaram para guerrear, já estavam todos mortos. Então, irmãs, se vocês lerem a Bíblia de capa a capa, é estratégia. Nós precisamos crescer, nós precisamos amadurecer, nós precisamos melhorar nos nossos jejuns, nas nossas consagração, nós precisamos parar com esse jejum meia boca, que levanta 8 da manhã e entrega esse negócio meio-dia, nós precisamos romper. Ah, mas isso é bom, irmã? Eu estou jejuando, isso é muito bom. Mas Deus quer mais. Deus, externo, o jejum que ela precisou não foi de 8 a meio-dia. Ela precisou de um jejum de 3 dias de água, sem água e sem comida. Jesus, quando jejuou, o Filho de Deus, ele foi 40 dias. Claro que tem estudos que a gente não pode ficar sem água mais de 3 dias. E quando Jesus termina o jejum dele, a Bíblia fala que ele teve fome, né? Não fala que ele teve sede, que claro que provavelmente ele bebeu água. Então, assim, a gente tem que crescer em jejum e oração. Entender que jejum não é uma barganha, jejum não é barganha. Eu estou jejuando por quê? Eu estou jejuando para quê? Eu estou jejuando para Deus. Chegou um ponto na minha vida, irmãs, que eu não jejuo mais para pedir nada. Eu não fico pedindo coisas para Deus. Jesus, eu preciso de ti. Eis-me aqui e eu vou fazer uma consagração para o Senhor. Eu vou tirar algo que eu gosto, algo que domina o meu corpo. Ah, mas eu não consigo viver sem café, irmã. Ah, eu não consigo viver sem nada. Então tá na hora de você fazer uma avaliação da sua vida. Porque se você está deixando um pequeno café te dominar, eu duvido que você tenha força para vencer uma ira, uma raiva, uma amargura. Porque se nós estamos deixando uma coisa simples que nós estamos enxergando dominar a gente vai conseguir ter forças para vencer o mundo espiritual? Não vai. Então, o Senhor quer nos dar domínio. Quando a Bíblia fala lá em Gênesis, que quando Deus criou o homem, eu amo aquela palavra, dominai sobre todas as coisas, dominai sobre a terra. Se nós não estamos dominando sobre um doce, sobre um alimento, nós não estamos tendo domínio próprio. E se nós não estamos tendo domínio próprio, nós não estamos tendo muitas outras coisas. Então, isso é uma das maiores revelações que o jejum pode trazer na nossa vida. Estratégia. Foi o que Deus fez com Esther. Enquanto ela jejuava, Deus deu estratégia e mais para frente nos outros capítulos, quando a gente for falar, nós vamos ver a estratégia maravilhosa que Deus deu para ela. Quando nós estamos jejuando, o Senhor inclina o coração daquela pessoa que às vezes nós precisamos falar, um juiz, um médico, uma autoridade, porque a Bíblia diz que o coração do rei está na mão do Senhor, ele inclina para onde ele quer. Talvez nós precisamos entrar na presença de pessoas grandes, poderosas, e nós não sabemos nem como falar, mas o Senhor pode inclinar o ouvido daquela pessoa ao nosso favor. Mas não é que é barganha. E agora uma outra coisa, o jejum, ele precisa estar alinhado com oração e com a palavra de Deus. Jejum sem oração e sem palavra é sacrilégio, é dieta. Porque quando você jejua, eu vou falar aqui os benefícios do jejum e depois eu volto nessa parte. Quando você jejua, um dos benefícios do jejum é a clareza da sua mente. Ele expande a sua consciência. No que ele expande a sua consciência, sua mente fica mais clara para entender certas coisas. Então, ela precisa ser cheia das coisas de Deus, né? Nós vemos que os espiritualistas hoje é um tema chamado aí, né, no mundo, são pessoas que estão em busca das coisas espirituais, pessoas que têm fome e sede de Deus dentro delas, mas elas não querem acreditar em um Deus poderoso. Elas querem misturar todas as coisas, todas as religiões, então são chamados espiritualistas, né, que eles querem as coisas espirituais. E essas pessoas jejuam e essas pessoas buscam, mas se nós não tivermos alinhado com a palavra de Deus,
Nós podemos nos perder, nós podemos entrar em doutrinas erradas, nós podemos entrar em coisas que não provêm do Senhor, que vai nos levar para outros caminhos, né? E o que faz a gente jejuar? O que faz a gente crescer nesse propósito do jejum e na oração? A fome e sede pelas coisas espirituais, pelas coisas de Deus. Entender que há algo maior. Então, Jesus ali, deixa eu falar um pouquinho mais, falei que ia falar do benefício, mas deixa eu falar um pouquinho mais aqui, quando os discípulos, tá aqui, deixa eu ver aqui, Mateus 17, capítulo 14. Eu só vou contar a história, depois vocês leem. A cura de um jovem possesso. Jesus estava ali na multidão, chegou-se um pai, ajoelhou diante dele e disse: Senhor, o meu filho, ele é lunático, ele sofre muito, porque ele se joga em água, em fogo. E eu apresentei ele aos seus discípulos, mas os seus discípulos não puderam ajudar com nada. Jesus, chamando os discípulos, falaram: ó geração incrédula e perversa, até quando eu estarei convosco? Até quando vocês vão sofrer? Traz o menino aqui. E quando Jesus traz aquele menino perante Jesus, Jesus repreende o demônio e ele se sai do menino. E desde aquela hora o menino ficou curado. E os discípulos ficaram assim e falaram: Jesus, por que nós não podemos expulsá-lo? E ele falou: esta casta só sai com jejum e oração. E falou que a fé deles era pequena e só sai com jejum e oração. Então Jesus já tinha uma preparação no seu ministério. Né? Ele não precisava, porque ele era o filho de Deus, ele era todo poderoso, mas ele se consagrou. Então nós precisamos nos consagrar. Nós queremos ver coisas grandes, mas nós não temos coragem de fazer nada para Deus. Eu não estou dizendo que, eu já falei aqui desde o começo, jejum não é barganha. Não é, eu vou jejuar e eu vou virar uma super mega espiritual e poderosa. Jejum não é barganha. Jejum é princípios. É princípios de coisas. Sabe como quando você quer chegar lá no topo de algo natural, nos testes da vida, numa faculdade, não tem processos que você precisa passar? Jejum é um processo espiritual para você chegar a níveis maiores. Se você quer fazer coisas maiores, então dê passos maiores. Jesus não precisa do nosso jejum. Jesus não vai te amar mais se você jejuar ou não. O que vai acontecer é que você vai ser mais abençoado, você vai romper mais na sua vida se você se consagrar mais, tá bom? Vamos para os benefícios do jejum. Primeiro, o jejum te desintoxica. O que é desintoxicar? Tenho falado muito sobre isso. As toxinas, as coisas ruins que entram através da alimentação, né? Hoje em dia com agrotóxico e muitas coisas, né? Muito açúcar, coisas que fazem mal para o nosso corpo, chama toxina. E ela vai acumulando, acumulando, e ela afeta o nosso cérebro, ela pode trazer enfermidade. Então, um jejum, depois eu vou falar os tipos de jejum, mas qualquer jejum, qualquer um desses jejuns, ele vai te desintoxicar. Ele te desintoxicando, ele traz essa clareza de mente e pensamento. Ele te reduz a inflamação. O nosso corpo, irmãos, ele vai inflamando ao longo da vida devido à má alimentação. A celulite nada mais é do que a inflamação do corpo. Você vê que tem celulite que se você apertar, ela dói, porque seu corpo está inflamado, né? Então, o que nós temos que fazer? Uma desintoxicação, um jejum, ou focar em alimentação rica em anti-inflamatório, como gengibre e vários outros alimentos. O jejum, ele reduz os seus desejos da carne. Ele reduz a sua vontade de pecar, né? Porque você está se consagrando e o seu espiritual sobressai e manda no corpo. O espírito começa a mandar no corpo e não a carne mandar no espírito. Os seus jejuns quebra hábitos ruins, né? Às vezes você tem um hábito ruim. Pode ser coisa simples, irmã. Hábito ruim não quer dizer pecado, fumar, beber, prostituição, adultério. Um hábito ruim. Eu tenho vários hábitos ruins, né? Por exemplo, eu tenho um hábito de deixar as coisas para depois, deixar as coisas para a última hora. Eu tenho um mau hábito de chegar atrasada. Tudo isso eu estou trabalhando para que Deus melhore na minha vida através do jejum. Ainda não cheguei no ponto que eu quero, mas vou chegar em nome de Jesus. Você pode ter de benefício a perda do peso. Jejum não é dieta para perder peso, mas você tem esse benefício, né? Essa recompensa. Você pode reduzir até tumores, tá?
pode reduzir um tumores com um jejum. Agora, lógico que não é um único jejum. Um único jejum vai fazer tudo isso? Não, é uma vida constante de consagração e jejum, tá bom? Vamos falar dos tipos de jejuns. Um tipo de jejum, por exemplo, esse que Esther fez, é um jejum de 3 dias que você só bebe, você não bebe água e nem come nada. Jejum de 3 dias, não pode passar disso, tá? Nós temos que ter sabedoria, conhecimento, discernimento para poder jejuar. Não é também sair desbravando, agora eu vou fazer e você fazer um mal para a sua saúde, você não está preparado, às vezes você vai galgando aos poucos esses degraus, né? Igual eu falei, mas vamos parar com esse jejum até meio-dia. Mas vai puxando. Eu jejuo até meio-dia, vou tentar puxar até 3 da tarde, eu vou tentar puxar até 6 da tarde, entendeu? Então, o jejum, eu vou fazer um jejum só de água, então vai aos poucos. Então, vamos lá, um jejum de 3 dias. Tem esse jejum de 3 dias que você não bebe nem come, não pode passar de 3 dias, tá bom? Segundo, jejum total, que você fica sem comer e sem beber, que é o mesmo, né, que eu tava falando. Mas tem o jejum total, assim, eu vou ficar alguns dias sem comer, mas eu posso beber água, que é provavelmente esse que Jesus fez, que ele fez 40 dias. O jejum só tirar a comida, você pode ir até 40 dias, também é provado cientificamente que consegue. Mas tem que beber água. Né? O jejum parcial, terceiro, um jejum parcial. O que é um jejum parcial? Eu vou tirar algum tipo do meu alimento. Eu vou ficar tantos dias sem comer pão, eu vou ficar tantos dias sem comer carne. Daniel fez esse jejum no final do livro de Daniel, é um segundo jejum que Daniel fez, que ele fala: eu observei pelas escrituras que estava chegando o tempo de cumprir uma profecia, e eu resolvi orar para o povo, e eu tirei os manjares desejáveis, o vinho e a carne. Então você pode fazer isso. Aí eu vou tirar as coisas que eu mais gosto por tantos tempos. E você determina o tempo. Pode ser 7 dias, 21 dias, 40 dias. Por que a gente escolhe esses números? Porque são números que estão na Bíblia. São números que têm um significado maior, mas o Espírito Santo te conduz naquilo que ele quer. Outro jejum é o jejum de Daniel, conhecido como jejum de Daniel, que é aquele que você só come frutas, verduras, legumes, né? Esse é um dos jejuns assim que ele vai te treinar muito numa desintoxicação. É um dos jejuns mais difícil. Ele é mais difícil do que ficar sem comer por 3 dias, porque você fica sem comer por 3 dias e acabou os 3 dias você vai comer normalmente. Mas esse te educa quando você tira coisas. Imagina você ficar sem carne, sem leite, sem derivados de carne. Então, é um jejum muito difícil, mas é um dos jejuns maravilhoso que a gente precisa conhecer, né? Tem o jejum de só líquidos. Eu vou ficar 3 dias só de líquido. Então, eu vou tomar sucos. Não é suco cheio de açúcar, irmãs. É sucos naturais, sucos verdes. Eu vou tomar água de sopa, né? Faz uma sopa bem nutritiva e você toma o líquido da sopa, ou então sopa batida. Você vai aprendendo, você vai treinando. O importante é você ter desejo de crescer nessa área do jejum. É, Tem o jejum do silêncio, que foi ali quando Josué, que ele ensina o povo a dar as voltas, ensina o povo a dar as voltas ali das muralhas, que Deus deu a estratégia de 7 voltas. No último dia você vai dar 7 voltas, vai tocar as trombetas e as muralhas vão cair. Mas Josué ensinou para o povo: não falai nada, não abram a boca, não é para ouvir um ruído vindo de vocês. Jejum do silêncio, eu creio que deve ser um dos mais difíceis, porque eu, do jeito que falo, mas eu tenho buscado aprender isso aqui, né? A gente, mulher, fala muito, a gente quer contar logo para amiga. Eu melhorei muito, eu era viciada do telefone, ainda mais nesse treinamento de Deus me ensinando tantas coisas, eu queria compartilhar com as amigas mais chegadas. Hoje eu melhorei muito. Quando eu vou pegar o telefone, quando eu vou falar com alguém, eu já sinto: controla, fecha sua boca, porque você vai se educando, você vai se controlando, porque como que Deus vai confiar em nós, irmãs, se nós não temos domínio próprio, não é mesmo? Outra coisa, o jejum de se separar. Você tira a internet, você tira a TV, você tira o celular, você tira o Facebook, você tira o WhatsApp. É necessário essas coisas. Então, esse é um momento de consagração. Aprenda a se consagrar. Queira crescer na consagração.
Moisés jejuou 40 dias, Elias jejuou 40 dias. Todos os homens da Bíblia têm um momento de consagração. Mais uma vez eu vou falar para vocês: jejum é para estratégia. O que é estratégia? Agora eu vou entrar nessa parte aqui de Isaías 58, a parte que me ensinou no oculto e no profundo o que é um jejum. Isso aqui está o próprio Deus falando para as pessoas o que é um jejum, tá bom? Eu sei que o áudio vai ficar longo, mas eu preciso terminar. Eu não vou cortar, porque é necessário eu terminar isso aqui. Vamos lá, Isaías 58, do versículo 1 ao versículo 12. É necessário ler, e essa palavra é a que vai ensinar vocês realmente o que é jejum, porque é o próprio Deus falando como eu quero o jejum, como vocês têm jejuado e como é que tem que ser, tá bom? Deus falou assim, Isaías 58, capítulo 1. Clama a pleno pulmões, não te detenha. Erga a voz como trombeta e anuncia o meu povo a sua transgressão e a casa de Jacó os seus pecados. Mesmo neste estado, ainda me procuram de dia a dia. Eles têm prazer em saber os meus caminhos, como povos que praticam a justiça e não deixam o direito do seu Deus. Eles perguntam pelo direito da justiça e têm prazer em se achegar a mim. Mas eles dizem: por que jejuamos nós e o Senhor não nos atende? Por que a gente aflige a nossa alma e o Senhor não leva em conta? E aí Deus responde para eles: eis que no dia em que jejuais, vocês cuidam de fazer os seus próprios interesses. Vocês exigem que faça todo o vosso trabalho. Eis que vocês jejuam para rixa, para ferir com punho iníquo, jejuando assim, hoje não vos farei ouvir a vossa voz do alto. Deus está dizendo: eu não vou ouvir vocês, porque vocês estão jejuando para os seus próprios interesses. Aí Deus fala para eles: seria esse o jejum que eu escolhi? Que um dia o homem aflige a sua alma, inclina sua cabeça como um jugo e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamaria tu isso de jejum? Dia aceitável do Senhor? Não, porventura não é este o jejum que eu escolhi? Aí agora Deus vai falar como é que ele escolheu o jejum. O jejum que eu escolhi é que solte as ligaduras da impiedade, que vocês desfaçam a atadura da servidão, que vocês deixem livre os oprimidos, que você despedaça todo o jugo. Porventura, não é também que reparta o teu pão com o faminto e recolha na sua casa os pobres, o desabrigado? Se vires o nu, você vai cobrir ele. Não esconda do teu semelhante? Então, quando vocês fizerem isso, aí vai romper a sua alva. Aí vai vir uma cura sobre vocês sem sentença. Aí a sua justiça vai adiante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então vocês vão clamar e eu vou responder. Vocês vão gritar por socorro e eu vou dizer: eis-me aqui. Se você tirar do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso, se abrir a tua alma ao faminto, se você fartar a alma do aflito, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor vai te guiar fartamente a tua alma e em lugares secos ele vai fortalecer os seus ossos e você vai ser como um jardim regado, como um manancial cujas águas nunca faltam. Os seus filhos vão edificar cidades assoladas. Eles vão levantar fundamentos e muita geração será chamado reparador de brecha, restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Irmãs, leiam isso 20, 10, 30, o tanto de vezes que vocês quiserem ler. E todas as vezes que vocês estiverem de jejum, proclame esse texto. Esse texto foi o que eu entendi, que jejum não é para Deus responder só os meus problemas. Ah, estou sem trabalho, vou jejuar. Ah, estou passando luta com o marido, vou jejuar e Deus vai fazer. Ele faz, mas não é esse o objetivo. Aqui está falando você, eu não tenho ouvido vocês, porque vocês estão jejuando para os seus próprios interesses. O jejum é uma consagração, aonde Deus vai trazer estratégias e aonde Deus vai te limpar. Então eu quero falar desses pontos aqui rapidinho, que são 9 pontos que fala aqui no Isaías 58. Não é esse o jejum que eu pedi? Que solte as ligaduras da impiedade. O que é soltar as ligaduras da impiedade? Às vezes nós estamos jejuando, estamos clamando a Deus, estamos
amarrada por demônios, amarrada por amarguras, amarrada por ira, amarrada com ódio de alguém. O que vai adiantar a gente jejuar? Para Deus me dar um novo trabalho, se eu estou dessa forma. Deus quer vir e quebrar tudo isso da sua vida. Quando Ele quebrar tudo isso da sua vida, você está leve para viver as bênçãos do Senhor. Desfaça a atadura do jugo. Desfazer a atadura de jugo, você quebrar barreiras, entendeu? Você ter um bom relacionamento com seus filhos, um bom relacionamento com seu marido, com seus amigos, com seus familiares. O que adianta nós jejuarmos para as coisas se a gente é ranzinza, se a gente é irado, iracundo, não tem paciência com o filho, não tem paciência com o marido, não tem paciência com ninguém, é cara fechada sempre. Deus quer desfazer isso. Ele falou aqui na palavra, mas não sou eu que estou falando. Depois leiam lá. Terceiro, que deixem ir livre os oprimidos. Nós precisamos ganhar almas. Nós precisamos ganhar almas para o reino. Mas a gente entra de jejum em jejum, jejum em jejum, consagração. Eu só vivo de consagração, irmão. Só vivo de consagração. Mas e os frutos? Nós temos dado os frutos? Ou nós somos egoístas que só pensamos em nós? É jejum para isso, para aquilo outro, mas o reino, a mim pouco me importa. Eu não vou fazer nada, eu não nasci para isso e eu não vou perder tempo com pessoas. Quando nós começarmos a jejuar, nos consagrando e obedecendo ao Senhor e ouvindo o que Ele tem para falar para nós, grandes vitórias Deus vai fazer na nossa vida. Nós não vamos precisar nem abrir a boca e ficar pedindo muita coisa. Ele traz para nós, porque a Bíblia diz que as bênçãos seguirão aqueles que creem. Quinta coisa, que reparta o teu pão com o faminto e escolhas em sua casa os pobres desamparados. E aí nós queremos jejuar, e nós queremos grandes vitórias, e nós queremos grandes bênçãos, mas nós não somos dizimistas, nós não somos ofertantes, nós não somos generosos, nós não apresenteamos pessoas que já nos ajudou, que já nos honrou, nós somos mesquinhos, nós somos, sabe, assim, não vai vir bênção. Jejum é para quebrar esse tipo de coisa, jejum é para mostrar quem realmente nós somos. Às vezes nós estamos passando um problema que Deus quer nos mostrar coisas profundas que Ele quer tratar na nossa alma. Você acha que é fácil, irmãs, a gente ouvir, filha, você é egoísta? Não é fácil. Mas o jejum tem esse propósito. E quando a gente conserta aquilo que o jejum mostra, aí sim nós vamos viver o melhor que Deus tem para nós. Sexta coisa, aí vai romper a tua luz. A palavra está dizendo aí romperá a tua luz, versículo 8 do 58. Romperá a tua luz como a alva. Aí você vai brilhar. Aí você vai estar leve. Aí você vai conseguir cumprir o chamado de Deus. A tua cura vai vir apressadamente. A tua cura espiritual, tua cura emocional, essa lacuna da alma, sabe? Essa alma inquieta, essa alma carente, que se rende a qualquer um, que se entrega a qualquer um e daqui a pouco você está sofrendo. Ah, mas eu confiei nessa pessoa, ela me decepcionou. Ah, mas aquela outra pessoa me decepcionou. Alma carente que precisa de cura. No jejum faz isso. Enquanto isso, a gente acha que jejum é só para nos dar coisa, nos dar coisa. Não. A tua justiça irá diante de ti. Aqui está falando que a justiça vai ir diante de nós quando nós jejuamos, segundo a maneira do Senhor. O que é a justiça, a nossa justiça aí diante do Senhor? Eu vou fazer justiça, eu vou fazer juízo daquilo que você está falando, eu vou entrar e vou julgar aquela causa. Quando Esté estava ali para interceder por o povo dela, Deus avalia todas as coisas. É justo? É justo o pedido que ela tem? Então eu vou entrar com a justiça. Porque às vezes nós estamos pedindo coisa que não é justo, irmã. Às vezes nós estamos querendo beneficiar a nós mesmos. Justo é justo. E você pode ser o servo de Deus de tantos anos, se não for justo, ele não vai dar e pronto, e acabou, porque nosso Deus é justo. E aí fala no final, para terminar, a glória do Senhor será a sua retaguarda. O Senhor vai te guardar, o Senhor vai te proteger, o Senhor vai ser contigo. Eu gostaria de falar muito e muito sobre jejum, porque nós precisamos aprender e a crescer nesse mistério tão maravilhoso que é o jejum. Eu estou ainda crescendo, ainda aprendendo, né? Lógico que eu tenho um sonho de fazer um jejum de 40 dias. Quero deixar uma outra dica para vocês de jejum.
Irmãs, vocês que trabalham muito e têm esse costume de jejuar, eu jejuo todo dia, eu jejuo toda segunda, eu jejuo toda semana. Vou dar uma dica para vocês. Jesus, quando foi para o deserto, para jejuar, ele foi para o deserto. Pode jejuar trabalhando? Pode. Mas vamos também buscar de Deus isso, porque às vezes a gente fala que jejuou trabalhando, você levantou, você foi trabalhar, você passou fome e você está ali correndo, trabalhando, trabalhando, trabalhando. Jejum é um momento de consagração. É melhor você fazer um jejum, talvez, num dia, no final de semana que você está em casa, do que você ficar jejuando no trabalho achando que está jejuando. Não estou falando que está errado, irmãs. O Senhor, ele vai aceitando, mas ele vai te ensinando. A gente tem que estar vigiando se a gente não está acostumado com certas coisas. Então, faça um jejum, mas às vezes vai ser de menos horas. Sabe? Talvez você fale assim, eu jejuo no meu trabalho, eu fico 8 horas jejuando as horas que eu estou trabalhando, eu jejuo 8 horas. Talvez se você fizer no final de semana 3 horas, vai ser uma coisa melhor do que ficar 8 horas num trabalho onde você está distraído. Não adianta falar, não, mas eu estou ligado. Não, não está 100%. Porque você não vai poder orar, você não vai poder ler a Bíblia. Pode orar, mas você não está orando. Você imagina orando agitado? Você não vê Jesus fazendo isso. Nós temos que seguir o nosso mestre. Jesus foi para o deserto. Ele largou tudo e foi ficar quietinho com o Senhor. Moisés, a mesma coisa. Ele foi para o monte. Então, assim, nós precisamos ter um tempinho com o Senhor. É melhor você jejuar um final de semana, tirar ali um tempinho. Gente, agora vou orar ali, família, não me peçam nada, não me fala nada, eu vou ficar um pouquinho ali com Deus, lê um pouco, medita, pergunta para Deus o que eu preciso ser transformada. Antes das bênçãos, o que eu preciso ser transformada, né? Às vezes estamos querendo ensinar algumas coisas. Então, é uma dica que eu dou para vocês, porque eu fazia isso. Eu já fiz o jejum até meio-dia, eu já fiz jejum trabalhando, depois Deus começou a me ensinar. Faça um jejum onde você está mais tranquila. Não é que eu não recebo. Jesus recebe, pode receber, né? Mas por que não aprimorar? Por que a gente vai ficar naquela coisinha a vida inteira? Tentem fazer um dia um jejum de 24 horas. Eu te garanto, você não vai morrer. Você não vai morrer de fome, você não vai se tribuchar. Pode ficar tranquilo, ninguém morre. Quando você for fazer um jejum de 24 horas, você separa um dia que você vai estar em casa o dia inteirinho, você tome água tranquila, veio a fome, toma um copo de água, fala, Senhor, eis-me aqui. Tenha momentos de oração e fala, esse jejum é consagração para o Senhor. Isso é ato, irmã, de adoração. Isso é ato de rendição. Deus quer levantar a igreja em jejum e oração. Mas esse versículo é o versículo chave. Isaías 58, o tipo de jejum que ele quer. Foi ele que disse que quer assim. Porque não adianta a gente jejuar e não fazer a vontade dele. Não adianta a gente jejuar por uma grande bênção e nunca ter abençoado ninguém. Sabe? Deus quer nos levar a coisas maiores. Então, Esther jejuou 3 dias. E quando eu indico um jejum de Daniel, faça isso para você receber a bênção, né? Assim, a bênção que eu tô falando, a bênção do seu corpo, de ser abençoado, de ser agraciado por Deus. Aí as outras bênçãos vão te acompanhar, tá bom? E Deus vai te dar estratégia, Deus vai te dar estratégia naquela causa da justiça, Deus vai te dar estratégia como você vai vencer no casamento, Deus vai te dar estratégia de como lidar com seus filhos. Talvez o problema não vá se resolver. Sabe aquelas lutas de anos e anos? Mas Deus vai te dar paz de como caminhar nela. Deus vai te dar paz para que aquilo não te tire a paz, não te sugue a sua energia e não te destrua. Deus vai te dar equilíbrio. Deus vai te fazer crescer. Deus vai te levar no patamar do seu ministério. Amém? Então vamos orar? Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, porque tu és um Deus de estratégia. Em toda palavra, o Senhor deu estratégia ao seu povo. Todas as vezes que o povo levantou para clamar ao Senhor, com o coração quebrantado, com o coração consagrado, o Senhor entrou com providência e deu estratégia. E cada momento é uma nova estratégia, porque a honra e a glória ela tem que ser do Senhor. Então eu quero te pedir, Pai, toma as minhas irmãs na tua presença. Desperta o coração delas para ir mais além. Aceita o nosso sacrifício, Senhor.
Tem misericórdia de nós, que os nossos sacrifícios seja de aroma suave à tua narina. Quando nós estivermos jejuando, consagrando ao Senhor, que suba como incenso suave as tuas narinas, que não seja um sacrifício de tolo, que não seja um sacrifício, Senhor, coxo, que não seja um sacrifício que cheire mal as tuas narinas, dos nossos próprios interesses, dos nossos próprios egoísmos, da nossa falsidade, da nossa hipocrisia, mas que seja um jejum de pureza, de clareza, de santificação. Senhor, levanta esse exército de mulheres. Eu sei que essa palavra, às vezes, Pai, para alguns que às vezes é muito religioso, não vão aceitar, mas essa é a verdade do Senhor. Não porque eu declarei, mas é a tua palavra que disse. E se é a tua palavra que disse, Pai, todo homem tem que se entender, dobrar os joelhos e reconhecer que só tu és Deus. Mas aquelas que têm coração, Pai, quebrantado, para entender, para obedecer, que elas possam fluir no crescimento dos jejuns e na oração. Senhor, nos ajuda. Aquelas que não têm força, que falam, eu não consigo, que elas possam conseguir, porque o Senhor vai ser conosco. E fale mais conosco, Pai, nesses dias. Obrigado por esse mês de setembro que está chegando ao fim. E nós já abençoamos e consagramos o novo mês para que o Senhor faça coisas grandes em nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.